Beleza, então agora tem outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas em uma só, né? As pessoas estão perguntando o que de fato, qual a interpretação para o texto, né, que fala sobre a mulher adúltera e o porquê Jesus perdoou a mulher adúltera. Vamos pegar aqui o texto, João capítulo 8, que começa assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem ali, perguntando, a gente lembra um pouquinho do insistir da nosso último tópico, né? Mas depois a gente vai voltar para isso. Insistissem perguntando-lhe. Endireitou-se e lhes disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estavam no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E aí, Feitosa, qual que é a tua visão? Tem várias linhas de teólogos que vão falar explicações diferentes, mas compartilha aí para o pessoal a tua visão sobre esse texto, o porquê, qual que é a interpretação e por que Jesus perdoou ela diante dos escribas, dos fariseus e todas aquelas pessoas que estavam acompanhando. Primeiramente, saudar a todos, né? A todos aí com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, na sua infinita graça, esteja derramando toda a sorte de bênção sobre nós. Essa é uma pergunta muito importante e muito maravilhosa. Por quê? Porque se a gente for dar uma olhada no contexto desse acontecimento, desse fato, eu creio de que nós não vamos encontrar uma resposta única, uma resposta única sobre esse fato. Então, são vários ensinamentos que nós podemos extrair dessa pergunta. Por que Jesus perdoou a mulher adulta? Então, por que Jesus perdoou a mulher adulta? Então, nós vamos, então, observar algumas outras verdades que podem ser expostas aqui. Por exemplo, se alguém chegasse e dissesse: olha, Jesus perdoou a mulher adulta porque por causa da sua graça e da sua misericórdia divina. Essa afirmação estaria incorreta? Não, estaria correta. Por quê? Porque que Jesus, ele ofereceu perdão àquela mulher. Ele ofereceu não porque ela merecia, mas ele ofereceu como uma demonstração do seu amor incondicional. Então, diante dessa resposta para essa pergunta, que a graça e a misericórdia divina de Deus sobressai de uma forma muito forte nesse texto, é uma verdade. Mas existem outras verdades que a gente pode agregar a essa pergunta para que nós tenhamos uma compreensão melhor do que aconteceu nesse evento com o Senhor Jesus. Muito Ok? bom. Ó, só continuando, né? Eu separei aqui os principais tópicos, né? Que você já tinha compartilhado com a gente, para a gente explorar cada um aqui, né? Temos. Então vamos pegar a linha dos teólogos, né? Primeiro, muitos vão falar sobre uma demonstração clara da graça e da misericórdia divina. Então ali era para deixar claro que Jesus poderia perdoar, né? Que Deus poderia perdoar, independente ali do contexto em si, existia esse perdão. Mas uma coisa legal que acho que vale a pena a gente conversar também, que é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, e você trouxe esse aspecto, né? Eu vou deixar aqui na tela para o pessoal conseguir ver os tópicos e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. Ali especificamente, né? A Bíblia fala, se a gente voltar ali no texto, pegaram-a no ato, levam ela até o meio e falam sobre a lei. Algumas linhas dizem, né? A Bíblia não fala isso, então é uma conjectura, né? Como disse, é uma suposição,
de que Jesus estava escrevendo na areia, porque fala que Jesus estava escrevendo, estava lá rabiscando, e eles insistiam, e aí ele fala e continua escrevendo, e aí são vários fatos acontecendo. Então, tem algumas linhas que falam que Jesus estava escrevendo nomes referentes também a amantes que eles poderiam ter. Então, mostrando ali a hipocrisia que ali existiam outros adúlteros também, e não somente a mulher. Uma coisa que é importante destacar aqui é que existe o conceito moral ali, né, que nós conversamos também sobre o pecado. Um pecado como esse do adultério, existem pessoas, é muito comum as pessoas falarem o seguinte: ah, mas eu ainda não me converti, ou eu acredito em Deus e tal, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, relativizando, né, o que seria o pecado. E aqui esse contexto do adultério, existe muita questão moral, que as pessoas falam: olha, traiu, olha que coisa feia, eu não faço isso, eu não traio. Então aqui nós temos dois aspectos: os hipócritas, que fazem a mesma coisa, em segredo, né, em secreto, e acusam os outros, e aqueles que não praticam aquele pecado especificamente, como o do adultério, e por essa forma se sentem superiores no sentido de falar: olha, olha, adultério, eu não faço isso, mas cometem outros pecados. E quando Jesus ele vai ilustrar isso, ele está mostrando exatamente que existem pecados específicos que muitas vezes os homens vão colocar como algo moralmente não aceito, que também existe perdão, porque talvez, né? Lembra que nós estamos pegando perguntas que as pessoas fazem de maneira frequente na internet, estamos conversando sobre isso, por isso que esse contexto dessa conversa bíblica. E meu feeling, né? Muitas pessoas que vão no Google e pesquisam assim: por que Jesus perdoou a adúltera? Jesus pode perdoar quem comete um adultério? Então nós temos dois cenários aqui. Provavelmente pessoas que podem ter cometido o pecado do adultério e estão ali arrependidas e querem fazer o que Jesus fala no final do texto, que é: vai, eu não te condeno mais sobre isso, não peques mais. Porque uma característica aqui específica que os escribas e os fariseus estavam fazendo, que é o que Satanás quer fazer, é uma vez que, qual que é a estratégia? A estratégia de Satanás é muito clara. Ele quer levar o pecado para que o pecado leve uma autopercepção, ou seja, uma autoimagem de: eu pequei, eu estou condenado, eu errei, eu não mereço mais perdão e eu vou ficar aqui nessa frequência de energia, aqui nesse cenário, porque eu pequei, enfim, não mereço perdão, etc. E Jesus falou o seguinte: ó, você está perdoado, não te condeno mais, agora precisa uma novidade de vida. Existe essa transformação. Então eu vejo muito isso, né, no que você trouxe. Existem vários motivos pelos quais ele fez isso. E cada um vai interpretar de uma forma específica. Alguns vão interpretar: eu fiz isso também, então eu posso ser perdoado. Outros podem interpretar isso dizendo: nossa, eu não cometi esse adultério, mas eu cometo outros pecados que eu também necessito do perdão. Então cada milagre, cada história permite que um só fato seja interpretado de maneira diferente. Então, por isso que eu concordo muito com essa linha que você trouxe, que não é só uma resposta, tem várias respostas, né? Mas interessante a gente observar, por exemplo, aqui, graça e misericórdia divina. Então, são duas coisas importantes que Deus faz, mas que são um pouco distintas, né? Por exemplo, se você disser o que é misericórdia? Misericórdia é Deus se compadecer da gente em alguma coisa. Imagine você chegar em frente a um juiz, você cometeu um crime e aí você vai para frente do juiz. Aí o juiz vai usar de misericórdia. O que seria, no caso, a misericórdia de juiz? Você seria condenado à prisão perpétua. E o juiz usou de misericórdia e lhe deu... Aliás, você foi condenado à pena de morte. Mas o juiz se compadeceu de você, teve misericórdia de você e lhe deu a prisão eterna, né? Você vai ser prisão perpétua, né? Mas quando você se refere à graça de Deus, é como se alguém cometesse o pecado, por mais hediondo que fosse, chegasse na frente do juiz e o juiz, com toda a liberdade, com toda a autoridade, dizia: você está livre, você não vai ser condenado por nada. Então, aqui nós observamos a primeira parte que nós falamos com relação a isso, da graça e da misericórdia de Deus. Mas aí, como você entrou no aspecto do confronto à hipocrisia dos religiosos, eles eram muitos hipócritas, eles fariseus, eles eram chamados de fariseus, e Jesus chegou até a chamá-lo de raças de víbora. O tão cruel era aqueles homens, pela falsidade com que havia
no coração dele, né? E tanto aqui também confronto com a hipocrisia, porque o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele já havia falado de que nós não devemos julgar para que nós não sejamos julgados. E eles queriam julgar essa mulher, mas a intenção não era nem julgar a mulher em si pelo pecado da mulher, mas eles queriam confrontar a Jesus, para que testar Jesus, para colocar Jesus em prova, né? Em prova. E quanto a essa questão também que você falou sobre o adultério, né? A mulher, ela foi pega, né, no Fraga, né? Já no final das festas dos tabernáculos, né? Ela foi pega em Fraga, ela obviamente era adúltera porque ela era casada, ela traiu o marido, né? Então aqui a gente observa esse aspecto que o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, já diz que para cometer adultério não precisa nem que o fato em si seja consumado. Apenas a nossa mente já chegou ao adultério, né? Muito bom. Entendeu? E para a gente fechar nesse tópico e partir para o próximo, dentro disso que você falou, é muito interessante porque esse é um caso que para mim ele é de cura, mas uma cura emocional. Isso não fica tão evidente muitas vezes, porque se a gente traz para os dias de hoje, existem muitas pessoas que as doenças físicas elas se manifestam porque houve, num primeiro momento, uma doença emocional, um sofrimento emocional que depois vai se manifestando fisicamente. E uma dessas doenças emocionais é exatamente esse sentimento de culpa, arrependimento, amargura, raiva, rancor, uma série de outros sentimentos ruins que a pessoa leva na vida. Isso pode trazer uma série de consequências. Então, por mais que hoje a lei, né, aqui é o contexto da lei de Moisés. Então, existem pessoas que hoje, porque traíram e depois elas se arrependeram e elas não se sentem perdoadas, elas não tiveram esse encontro com Cristo, aquele sentimento de arrependimento, de amargura, de vergonha, por mais que alguns tentem colocar lá no cantinho do subconsciente, isso pode ir machucando tanto essa pessoa que isso vai se manifestar de certa forma fisicamente e muitas vezes de um relacionamento de uma maneira geral com qualquer outra pessoa, com familiares, enfim, porque isso está lá dentro. Então, quando Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Eu acredito que aqui não se refere somente aos homens, né, aqueles que estavam aí presentes, mas também aos pensamentos dela. Porque, logicamente, né, você entende os níveis, né? Cometer o pecado e você ter a consciência do pecado. Existem pessoas que elas se sentem presas naquilo, elas tentam sair, não conseguem, voltam, enfim, tem esses conflitos. Mas acho uma parte importantíssima para a gente destacar aqui quando Jesus fala, nem eu também te condeno, vai, não peques mais. Então, aqui tem dois aspectos, né? Primeiro, por que não foram depois julgá-la? Jesus ali, a autoridade dele ali naquele momento, fez com que eles abandonassem. Então, se os próprios escribas e fariseus, que tinham autoridade para fazer aquele julgamento, aquele procedimento, eles foram embora, a gente entende que aquela mulher ali, ela foi livre. Ninguém tocou mais nela. Ninguém quis mais imputar aquilo para ela de falar assim, você fez isso. E o segundo, para mim, que também é muito importante, é a parte emocional. Que ali Jesus falou, vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Você está perdoada. Isso é muito importante, que você destacou da graça, né? A graça, né, que é esse favor imerecido, mas o acesso ao perdão, ele é disponível. Quando existe genuinamente o arrependimento, a condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você genuinamente se arrepende, não há mais a condenação. E para muitas vezes as pessoas elas vão ter essa dificuldade de entender, mas eu pequei, existe a diferença entre consequência e condenação. Todo pecado vai trazer uma consequência, você vai ter que lidar com aquela consequência. Mas a condenação, principalmente eterna, naturalmente, Jesus está deixando claramente que o perdão ele é disponível para todos. Então, talvez alguém esteja assistindo e pensando, Deus pode me perdoar? Ele não só pode, como ele quer. E o fruto de você se sentir verdadeiramente perdoado é a mudança, a novidade de vida. Nós não vamos entrar nesse tópico agora, porque senão já vai para outra pergunta, mas daqui a pouco a gente vai chegar em Paulo falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque alguns ficaram questionando, se eu pecar, então vou pecar mais porque você é abençoado, enfim. Mas é legal a gente destacar esse ponto aqui para fechar. Mas faça aí suas considerações finais para a gente partir para o próximo tópico.
É interessante observar, com relação a esses aspectos aí que você está se referindo, né? Que se havia alguém, aí tinha os fariseus, saduceus, e tinha lá os escribas, e tinha os doutores da lei, todos se achando altamente competentes para fazer qualquer tipo de julgamento, mas se havia, não, havia naquele momento um único capaz de julgar, de comandar todos os julgamentos, era Cristo. Por quê? Porque ele era o único sem pecado. Então, ele poderia julgar quem quer que seja, inclusive dar o perdão, porque era o único que não tinha pecado, né? Então, a gente observa também, com relação à pergunta, por que Jesus, né, perdoou aquela mulher, a gente pode observar aqui no outro aspecto que está dentro do esboço aqui que nós trabalhamos, que é Cristo conhecia o coração dos fariseus. Cristo nos conhece por dentro. E Cristo conhecia o coração daquela mulher. E sabia que dentro do coração daquela mulher havia algo maravilhoso com que ela iria se reconciliar. E quando Jesus disse àquela mulher, vai e não peques mais, Jesus estava enfatizando a importância que nós temos de sermos perdoados por Deus por nossos pecados, de nos afastar completamente do pecado e buscar uma vida alinhada com os princípios divinos de Deus. Então, Jesus sabia que aquela mulher tinha o coração preparado para receber o seu perdão e que ela iria obedecer fielmente tudo aquilo, os preceitos e os conceitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Gente, é isso. E você, o que você acha? Por que Jesus perdoou? Qual que é a linha? Deixe o teu comentário aí abaixo e a gente vai partir agora para os próximos tópicos e para as próximas perguntas. Fique com Deus e até daqui a pouco.